Damos graças a Deus porque Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É bom louvar o Senhor, é bom adorar o seu nome, é bom crer no Deus Criador de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus. O nosso Deus é bendito eternamente. O nosso Deus é poderosíssimo. Aleluia! E nós vimos perante Ele, aleluia, na certeza de que Ele sempre nos faz triunfar e sempre o quer fazer triunfar a você também, querido amigo. Ao ouvir esta mensagem, que ela se faça luz no seu coração, no seu entendimento, aleluia, e que você possa ser adquirido para Deus, como nós um dia também fomos. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar pelo servo do Senhor, para que o Senhor o abençoe na exposição da sua santa palavra e para que o Senhor Deus dos exércitos, aleluia, o faça na realidade, aleluia, ser uma luz também no meio das trevas como nós somos. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é bom vir perante Ti, sabendo de que Tu vês, de que Tu ouves, de que Tu estás presente, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Tu és o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aleluia, aquele que nos ajudas em todos os momentos da nossa vida. Bendito seja o Teu grande e poderosíssimo nome. Senhor, lembra-te daqueles que nos vêm através destes programas. Tu sabes que é com uma intenção somente que nós fazemos com que esta mensagem seja divulgada, Senhor. Primeiro é que haja glória para o Teu nome e segundo é que haja salvação de almas para o Teu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Inspira o Teu servo, abençoa o Teu servo, Senhor, e ajuda-nos e guarda-nos, Senhor, para a glória do Teu grande e bendito nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Para já, telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até junto de vós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor da Glória, que revelou o Pai, deu a sua vida no Calvário para nos salvar. Com o seu sangue nos redimiu e nos resgatou. Louvado seja Deus. Ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, está à destra da majestade divina, intercedendo por aqueles que na terra confessam o seu nome, e há de vir para nos levar para a casa do Pai, onde Ele foi preparar um lugar para os seus seguidores. Damos graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão e pela salvação graciosa que o Senhor ofereceu ao mundo no sacrifício do seu Filho. Exaltamos este glorioso Senhor, que é o Rei da Glória. Ele é a imagem do Deus invisível. Exaltamos o Pai, louvamos o Filho, adoramos o Espírito Santo. E assim hoje, pela graça de Deus, vamos continuar a nossa meditação acerca do tema Cristo é a razão das Santas Escrituras. E este é o último estudo desta série, o número 3, e este livro sagrado existe para revelar Deus aos homens. E no final desta mensagem teremos 34 profecias, entre muitas outras, do Velho Testamento, que falavam acerca de Jesus. Vamos ler o nosso texto e depois vamos continuar a nossa meditação. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, em verso 39. Tomemos atenção a esta última parte, porque é de veras também muito importante a continuação deste estudo acerca de Cristo ser a razão das Escrituras. Este livro revela
Deus, através de Jesus, em profecia, que havia de vir a este mundo, cumprir o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso, este livro é sem par na história sagrada. Não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus escrita por homens que Deus escolheu para ministrar a sua mensagem, e uma grande parte dela é profética, não só acerca de Jesus, mas de outros eventos que já tomaram lugar e outros que tomarão lugar na história num próximo tempo. Assim, esta terceira parte é sobre a profecia dos eventos bíblicos acerca de Cristo, ou as profecias acerca dos eventos, e que foram muitas, que foram narradas, escritas no Velho Testamento e cumpridas no tempo em que ele nasceu, morreu e ressuscitou. E não só a profecia dos eventos bíblicos, mas também vamos falar sobre 34 dessas passagens bíblicas. Entre muitas outras, escolhemos 34. Não existe no mundo e em todas as gerações nada semelhante a esta declaração de Cristo: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Esta mensagem sagrada é de veras muito profunda. Um livro que, escrito desde o Gênesis até Malaquias, fala de uma pessoa. E essa pessoa é Deus revelado em carne, para que toda a humanidade e em todas as gerações saibam quem é Deus. Assim, a razão disto é que este livro é a revelação de Deus para as gerações sobre os planos divinos, para o conhecimento do homem. Estas são as palavras de Deus para nelas meditarmos. São um alimento espiritual para que possamos ser fortes na alma e no espírito e andar com este glorioso Senhor por um pouco de tempo aqui na terra, até que partamos à eternidade. As Santas Escrituras são únicas. Elas são a palavra de Deus que nos revelam quão magnificente e sapiente e glorioso Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo em carne como homem. Isto para os judeus era impossível, para muitos continua sendo impossível, e para nós, diz a Escritura, tudo é possível àquele que crê, até crer que Deus se manifestou em carne. Realmente, como temos afirmado, e a Bíblia Sagrada ensina, Deus revela-se em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, existem coisas reveladas neste livro que nos deixam incapazes de compreender a profundidade da sapiência deste magnificente Senhor. A criação é uma delas. Como este glorioso Senhor deu vida às criaturas que criou, como formou tanta criação diferente, nas árvores de fruto deu-lhe um sabor diferente, como formou a própria terra, como formou os mares e as montanhas, os campos, as pedras, os vales, os rios, como formou os peixes e como formou os astros, os planetas, o Sol, a Lua, etc, etc. Ficamos sem palavras para compreender a magnificência deste glorioso e sapiente Senhor que se revela neste sagrado livro, na pessoa de Jesus, para você e eu termos conhecimento de quem é Deus.
Quando Jesus apareceu, ele começou com estas palavras: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. E assim temos esta mensagem, desde o princípio ao fim do Novo Testamento. Uma mensagem de arrependimento para aqueles que Deus criou, a fim de receberem a graça e a misericórdia e o perdão deste sapiente Senhor que veio à Terra a revelar quem era o Pai. E assim, em aceitando a Jesus Cristo em nossos corações, em aceitando o seu sacrifício vicário, em aceitando o seu sangue redentor que verteu na cruz do Calvário para a nossa redenção, aceitando a sua misericórdia, a sua paz e o seu perdão, pertencemos ao seu rebanho, pertencemos ao seu corpo, onde ele é a cabeça. Nós só sabemos um pouco acerca da sua criação, porque é impossível compreender a magnificência deste glorioso Senhor na sua criação das coisas e do próprio homem. Em poucas palavras, mas profundas, do Salmo 33, verso 6 ao verso 9, descobre essa sapiência desta forma, quando diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. A sua palavra foi falada e as coisas apareceram. Ele junta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você compreende que não há ninguém, toda a humanidade junta não é capaz de dizer uma coisa dessas, falar e as coisas aparecerem. Mas Deus falou e tudo apareceu, de acordo com a sua vontade. É tão grande e tão magnificente este glorioso Criador. Louvado seja Deus. Eu creio que toda a ciência humana, junta de todo o mundo, não é capaz, do nada, fazer nem sequer uma gota d'água. Não lhe foi dado esse poder criativo. Toda a ciência humana, do nada, não é capaz de fazer nem sequer uma gota d'água. Alguém pode dizer: você está errado. Não estou, não. Está errado, então, o que é feito dos frigoríficos e das geleiras que fazem água fresquinha, etc. Pois, mas juntam o gás e a eletricidade e outras coisas que Deus criou, eles fizeram uma máquina e então fizeram um frigorífico. Eu estou a falar do nada. Não são capazes de fazer coisa alguma. E contudo o mundo está cheio de grandes obras de engenharia e arquitetura, mas usaram os materiais que Deus criou. Deus também deu inteligência ao homem para fazer muitas coisas e até disse em Daniel 12:4 que a ciência se havia de multiplicar para os últimos dias. E em relação com a exaltação que a Deus se deve, eu tenho compreendido na minha vida que o homem não tem palavras adequadas para exaltar este tão grande e magnificente Senhor, mas deu o seu Espírito aos crentes, deu o seu Espírito Santo aos crentes, para eles falarem em línguas estranhas, falarem com Deus. 1 Coríntios 14 e verso 2. Podemos falar na nossa própria língua com este glorioso Senhor, palavras que a nossa mente e intelecto pode entender e os outros também, mas quando é preciso falar de coisas mais profundas, os crentes têm a graça de Deus de falar em línguas estranhas e em mistérios falam com Deus. Contudo, ele aceita a humildade de cada um de nós, que o reconhece como único Deus e Senhor, cheio de misericórdia, e transforma os pecadores em santos,
em sua família. Acerca da sua sapiência, este glorioso Deus faz esta profunda declaração a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Você pode compreender tal coisa tão profunda? Podemos nós entender que Deus já viu a cada um de nós, mesmo quando, antes de sermos ainda gerados pelos nossos pais, já Deus sabe quem é que há de vir a este mundo? Compreendemos esta sapiência deste glorioso Senhor? Louvado seja Deus! Um dia, quando partirmos para o lar da glória do céu, vamos compreender aquilo que na terra não sabíamos, nem mesmo pela sua palavra, porque só sabemos em parte e em parte profetizamos. Damos graças a Deus por esta parte que nos foi repartida, que é, graças a Deus, o suficiente para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, salvando os pecadores. Portanto, este sapiente Senhor deixou a sua glória e veio a este mundo em forma humana para salvar a humanidade da perdição eterna, dando-se em nosso resgate. Este foi o santo plano, está escrito desde o Gênesis até ao Apocalipse. Posto isto tudo tem por título, como já foi dito, a profecia dos eventos bíblicos acerca de Cristo. E então falaremos de 34 dessas profecias no fim do estudo. As Santas Escrituras são um conteúdo espiritual porque são as palavras de Deus. Portanto, é um livro diferente de todos os livros que os homens jamais escreveram. E além do seu ensino divino sobre muitos e variados aspectos deste soberano Senhor, é também profético. Deus descreve os crentes como suas ovelhas, ovelhas do seu pasto, pessoas regeneradas. Louvado seja Deus! E o Senhor manda-nos ler e estudar e ouvir as suas palavras. Cerca de um terço da Bíblia Sagrada é de cariz profético, ou sejam, profecias. Um terço da Bíblia Sagrada. Isso significa que Deus, com antecedência, revela ao homem que o futuro que o aguarda ao longo dos séculos e milénios está escrito neste sagrado livro. E cada um de nós pode escolher o que deseja, se o bem ou se o mal é revelado neste livro sagrado, para evitar esse mal no futuro para cada um de nós. O próprio Criador deu a sua vida pela sua criação. E nas dispensações ou épocas bíblicas, essas profecias dos acontecimentos têm tomado o seu lugar, cumprindo-se que, como Deus determinou, com antecedência. E a maior revelação profética que a Bíblia contém é a revelação de Deus se manifestar em forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Lembremos do nosso texto inicial que encabeça este estudo. Jesus disse aos eminentes judeus: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5,39. Não vamos somente falar, mas vamos ler todos de novo esta Escritura. João 5 e verso 39. Leia comigo. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5 e verso 39. Este sagrado livro é o testemunho de Deus acerca da sua revelação em Jesus Cristo, nosso Senhor,
que havia de vir a este mundo, desde o princípio ao fim da Bíblia. Este livro sagrado é o testemunho de Deus acerca do seu Filho. De maneira que você quer ser abençoado pelo Senhor, busque ouvi-lo, busque saber quem Ele é. Eu e minha esposa encontramos a Deus na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, em 1967. Já lá vão muitos anos, pela graça de Deus, e quando nós o encontramos através deste livro sagrado, quando nós o encontramos, começamos a chorar. Não é isto tão lindo, ter um encontro com Deus? E Ele anda buscando as pessoas para as salvar, para que elas mudem de vida. Até aqui, o Senhor nos tem guardado no seu santo caminho e nos chamou para dizer aquilo que você está ouvindo. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse essas palavras. Não há ninguém que possa dizer tais palavras, que um livro escrito por diversas pessoas, milhares de anos atrás, pudesse falar da sua santa e excelsa pessoa. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Assim tomemos em consideração estas duas importantes coisas que Jesus menciona neste verso. Primeiro, os judeus cuidavam em encontrar nas Escrituras como possuir a vida eterna. Isto é muito importante, e toma atenção que nós vamos falar disso um pouco. E em segundo lugar, Jesus ensina que são as Santas Escrituras que dão testemunho da sua pessoa. Prestemos a nossa melhor atenção, portanto, porque estas duas coisas também são de capital importância para cada um de nós. Vida eterna e Jesus. Uma e outra coisa são de capital importância para si e para mim. Nas palavras de Jesus, ele menciona a vida eterna que os judeus procuravam encontrar. Um livro que fala de outra vida. Um livro que fala de outra vida. Só a palavra de Deus poderia e pode falar desta revelação. Um livro que fala de outra vida para viver. E essa vida não é semelhante à vida da Terra, não. Porque a vida da Terra são 70 anos, 80 anos. Pela graça de Deus eu já fiz 84 e já estou próximo aos 85. Não sei se chego lá. Mas o facto é que este livro sagrado fala-nos de outra vida para viver. E essa vida para viver foi a razão de Deus se manifestar aos homens neste livro sagrado acerca dessa vida que Jesus vinha dar ao mundo. E os judeus procuravam encontrar essa vida. Mas como temos afirmado, Jesus disse aos judeus, se não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? E o Senhor disse, olha, Moisés vos acusa, enquanto o diabo é o acusador dos irmãos. Moisés acusa os judeus, porque, de um modo geral, Israel não crê que Deus se poderia revelar em carne e que Jesus Cristo era o Messias de Israel e o Messias do mundo. Mas ficou um resíduo, ficaram alguns apóstolos e profetas, doutores e ensinadores, etc., no princípio da igreja para fazer o lastro, as fundações da sua igreja, onde Cristo é a principal pedra da esquina, e chegou aos nossos dias. E eu creio que há cerca de 1/4 da população da Terra que está preparada para ser arrebatada ao céu, que é a Igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça dessa Igreja. Louvamos a Deus pela vida terrena que o Senhor nos dá, mas louvamos a Deus pela vida eterna
que os judeus procuravam, porque ouviam falar dela neste livro sagrado. Vós cuidais ter nela a vida eterna, e é este livro que fala de mim, testifica de mim. Um livro que fala de outra vida. E este assunto dessa vida eterna deve ocupar também a nossa mente cada dia que passa, porque a vida eterna, a vida terrena é de curta duração, mas a vida eterna não tem fim. Diga, a vida eterna não tem fim. E em muitas passagens do Velho Testamento nos fala dela. Nós vamos dar algumas, mas também nos fala que há outra vida eterna em sofrimento. E também esse é eterno. Portanto, essa vida é de facto importante para a gente encontrá-la e só podemos encontrá-la no tempo de vida terrena. Você já tem essa vida eterna. Dou graças a Deus que nos foi concedida essa vida em Cristo Jesus. O facto é que Moisés escreveu no Salmo 90, verso 10, que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguém pela sua robustez chega aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. O melhor deles é canseira e enfado. Em 1 Pedro 1, verso 24, diz que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. De maneira que a vida humana é semelhante a essa erva que dá a flor, mas ela seca e a flor cai e acabou. Assim é a vida humana. Os cemitérios trazem uma lição para cada um de nós, porque quando passamos por eles vemos que os outros que passaram por cá já foram. Agora estamos cá nós. E quando é que nós partiremos também? Teremos nós essa vida eterna que os judeus procuravam? Procura adquiri-la enquanto tem tempo, porque depois da morte entra imediatamente numa ou noutra dessas vidas. Uma na casa do Pai e a outra de sofrimento eterno. Deixe-me dizer-lhe e lembrar-lhe que quando Jesus Cristo esteve na terra, ele contou uma passagem descrita em São Lucas, creio que no capítulo 16, acerca do rico e do Lázaro. O pobre do seguinte, Lázaro, até era doente e queria alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os amigos eram os cães que lhe lambiam as chagas. O rico vivia todos os dias regaladamente, nada lhe faltava. De maneira que disse o Senhor que morreram esses dois homens. E o rico foi achado no inferno em sofrimento atroz. E o Lázaro foi achado no seio de Abraão. E quando Deus permitiu que o rico levantasse os olhos e visse ao longe Lázaro e no seio de Abraão, o rico disse: Pai Abraão, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E o pai Abraão disse-lhe que era impossível passar de um lado para o outro. O Lázaro não podia levar-lhe água. Então ele, ainda no inferno, em sofrimento, se lembrou dos 5 irmãos que tinha na terra. E disse: Pai Abraão, então manda Lázaro à terra, pregar aos meus irmãos para que não venham para este lugar de tormento. Diga: lugar de tormento. Lugar de tormento. E Jesus continua a história e diz: tem lá a palavra de Deus, tem lá Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem lá a palavra de Deus, ouçam a palavra de Deus. Ouçam o que diz a palavra de Deus acerca de você
e acerca da vida eterna, tanto na casa do Pai como no outro lado da vida em sofrimento. Ande informado daquilo que este livro sagrado nos fala. Meus amados, nós somos como a erva e como a flor da erva. E muitas vezes, muitos há que partem em criancinhas, outros na juventude, outros chegam à idade como eu, digamos assim. A vida eterna não tem fim, entretanto. E os judeus procuravam essa vida, porque as Escrituras falavam dessa vida. No Salmo 139, 23 e 24, por exemplo, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração deve também ser feita por cada um de nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Em Provérbios 14, verso 27 diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. E esta morte e esta vida são eternos. Em Daniel 12, verso 2, afirma que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O autor desta vida eterna manifestou-se na terra. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida é tão importante que o próprio Criador deu a sua vida para que possamos alcançar essa vida eterna. João 13, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que podemos dar valor ao sacrifício de Jesus, que para nos dar a vida eterna na casa do Pai, Ele deu a sua própria vida por nós por causa do amor do Pai? Em João 5, verso 24, diz que essa vida começa por darmos ouvidos à palavra de Deus, que Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouça o que diz a palavra de Deus, que temos a vida eterna. Assim, o primeiro passo do homem é ouvir o que Deus diz na sua palavra. E o segundo passo para se obter a vida eterna é crer, é ter fé naquilo que está escrito e no autor da Escritura, que diz em João 6, verso 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem é esse que diz que crê em mim? É a imagem do Deus invisível. Terceiro passo do homem é ter a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Em 1 de João 5, 12 e 13, diz estas palavras: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho, no nome do Filho de Deus. Ouvir, crer e ter. Ouvir, crer e ter, possuir. São três passos que cada um de nós precisa de aprender e pôr em prática para termos essa vida eterna. Estas coisas vos escrevi, diz João, para que saibais. O mundo não sabe que tem direito à vida eterna. Anda enganado pelo diabo nestes últimos dias. Então, muito pior, porque prevalece o engano religioso e até engano espiritual. Muitos lugares onde se ouve pregar, ouve um evangelho estranho, social,
político, religioso, mas não é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é esse Evangelho, porque esse Evangelho é um Evangelho que nos fala de uma cruz que devemos carregar, que o Senhor da Glória disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, primeiro. Segundo, toma a sua cruz. Terceiro, siga-me. Este é o Evangelho da salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em 1 João 5, verso 20, afirma esta gloriosa revelação: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. Porque há coisas que não são verdade, são mentiras e enganos. Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, porque Ele é a verdade. Estamos nós também tendo esse entendimento espiritual. Deus nos dá entendimento. E quando Deus nos dá entendimento, vemos que estamos no erro, no pecado, no engano, e deixamos essa doutrina satânica de que com a morte tudo acaba. Não, tudo começa, porque começa uma vida eterna. E eu pergunto, o que é que temos nós? A vida eterna, a vida terrena somente, ou já possuímos também a vida eterna que Jesus nos dá de graça? Se desprezarmos essa dádiva de Deus em tempo de vida e a trocamos pela vida dissoluta deste mundo, então no outro lado da vida vamos encontrar uma vida eterna também. Mas essa é no inferno, como já foi ministrado em Lucas 16, 19 a 31. E quem cai no inferno não sai de lá. É eterno. E eterna é a casa do Pai, para todo sempre em gozo celestial. Ao longo da história do povo judeu, eles ouviram falar da vida para além da morte. E era essa vida que procuravam possuir. E eram diligentes em procurá-la, mas não a encontravam. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim dão testemunho. Louvado seja Deus. A vida eterna é o que realmente conta para cada um de nós também, porque essa vida eterna somente se alcança quando encontramos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, conforme as Santas Escrituras. Portanto, são as Escrituras que testificam dessa vida, e essa vida está em Cristo Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. E este é o problema. Está em frente de nós e precisamos resolvê-lo. Como? Ouvir, crer e receber. É tão fácil como isto. E pedir perdão dos seus pecados a Deus e é feito um filhinho do Senhor. Esta segunda parte do verso engloba toda a profecia relativa à vida de Jesus, desde a fundação do mundo até à revelação física na terra para a expiação do nosso pecado. São elas que de mim testificam, disse Jesus. Esta segunda parte do verso. São elas, são as Escrituras, que de mim testificam. Como é que um homem que nasceu, que toda a gente conhecia lá, porque nasceu em Belém, etc. Como é que um homem podia falar que eram as Escrituras que falavam dele? É que Jesus era diferente de todos os outros. Na sua boca nunca foi achado engano. Ele tinha a autoridade de dizer: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu desci do céu. A Bíblia Sagrada diz isso, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Louvado seja Deus. São estas Escrituras que de mim testificam. E o Novo Testamento revela a sua obra vicária, completada no Calvário, mas também revela
também tem a revelação do arrebatamento da sua igreja e a sua segunda volta para a terra para estabelecer o seu milénio. Examinais as Escrituras, por cuidais ter nelas a vida eterna. Encontra essa vida. São elas que testificam de Jesus. E nós estamos falando disso. Desde o Gênesis ao Apocalipse, estas coisas estão ali escritas. Neste aspecto do estudo, começaremos por mencionar duas importantes passagens que falam de Jesus, e a primeira é o decreto divino sobre a condenação do diabo e do sacrifício de Jesus para salvar o homem. Ora bem, sabemos que Deus criou apenas um par de pessoas, Adão e Eva, e daí descendemos todos nós. Mas logo mais foram enganados por Satanás. E a Escritura que vamos mencionar decreta isso mesmo, a destruição de Satanás, mas a crucificação do Filho de Deus para salvar o homem. Gênesis 3 e verso 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. O Senhor está falando à serpente, a Satanás. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta semente da mulher é Jesus Cristo, o Messias, Deus encarnado. E a ferida no calcanhar de Jesus revela a sua crucificação. A outra escritura que a Bíblia contém refere-se ao tempo do anticristo sobre a terra e testifica de Jesus que se havia de manifestar para salvar a humanidade e foi decretada antes de haver homens sobre a terra. Assim diz em Apocalipse 13, verso 7 e verso 8, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde que Deus fundou o mundo, também o decreto e a sentença divina estava sobre si próprio, que havia de cumprir-se no Filho, que havia de encarnar para mostrar o amor do Pai, dando a vida por nós. E quem não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro vai adorar o Anticristo e vai para o inferno, naturalmente. Mas todos nós temos acesso ao Calvário neste tempo de vida, ouvindo, crendo e apoderando-nos da pérola preciosa que Jesus Cristo trouxe à terra no seu sacrifício vicário. Louvado seja Deus nosso Senhor. Portanto, aonde temos nós o nosso nome escrito? Somente aqui na terra, em diversas partes, ou está também escrito no livro da vida do Cordeiro? As últimas palavras deste verso revelam o decreto divino da manifestação de Cristo, antes que houvessem homens sobre a terra. E isso significa que os eventos do Calvário foram decretados por Deus desde a eternidade. Desde a eternidade, para a redenção do homem, que viriam um tempo muito mais tarde, depois. Desta forma, podemos avaliar o valor da profecia em todos os aspectos e particularmente das palavras de Cristo. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É este sagrado livro que dá testemunho de Jesus, o que lhe havia de acontecer desde os Gênesis a Malaquias. Como temos dito, a razão da existência das Santas Escrituras é o conhecimento revelado ao homem sobre Jesus Cristo, ou seja, um chamado mistério de Deus Cristo. Colossenses 2, 1 a 3. Jesus Cristo revelou-se quem era Deus. Na sua boca nunca foi achado engano. Bem sabemos e vamos repetir.
Deus é Espírito e não pode ser visto pelo homem. Portanto, Deus foi manifestado em Cristo Jesus, através, portanto, desse Filho. Estas duas profecias da revelação de Deus que têm sido acabadas de ministrar em Jesus Cristo são a base de toda a revelação profética da manifestação de Deus ao homem. Elas são a base. Antes que houvessem homens na terra, Deus já tinha decretado a morte do Filho, tinha que acontecer assim, e Jesus Cristo disse: estas Escrituras dão testemunho da minha pessoa. Claro que os judeus disseram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o grande Emmanuel, Deus conosco, o Deus forte, o maravilhoso Conselheiro. Ele é o Senhor. Como foi dito, a profecia da revelação de Cristo é a razão principal das Santas Escrituras. Assim, a partir deste momento, vamos apenas mencionar 34 das muitas profecias relativas à manifestação de Cristo e seu cumprimento literal. E o que vai ser dito é o que estava escrito profeticamente de Jesus, chamado Cristo, o enviado de Deus, e tomando o seu cumprimento nesta excelsa figura de Jesus Cristo, são elas que de mim testificam. Vamos ler de novo o nosso texto. Vamos ler todos. Leia comigo. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, e verso 39. As Santas Escrituras, desde o Gênesis a Malaquias, são um testemunho de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que todas as coisas nele escritas deviam acontecer num curto espaço de tempo de 33 anos, desde o seu nascimento até à sua morte e ressurreição. A grande e maravilhosa história de Cristo é que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos os homens estavam como o filho pródigo, longe, perdidos e mortos em seus pecados. E a história bíblica narra que Jesus Cristo deu a sua vida pelos pecadores para os salvar e para lhes dar a posse da vida eterna. Assim, tome nota, porque vamos mencionar 34 dessas profecias relativas a Jesus. Em primeiro lugar, Jesus teria que nascer de uma mulher. Isto para os judeus era difícil que Deus pudesse encarnar, porque é Espírito, como já temos dito diversas vezes. Mas o facto aconteceu, creiam ou não os judeus, creia ou não você, o facto aconteceu. Deus cumpriu o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, na pessoa de Jesus. Teria que nascer de uma mulher, Gênesis 3 e verso 15. Tome nota num pouco de papel e num lápis para o programa. Procure lápis e papel para assentar as passagens bíblicas e depois ler o que está escrito acerca de Deus se revelar em carne. Deus tinha que nascer de uma mulher, tinha que se revelar na carne. Gênesis 3 e verso 15. Segundo, Jesus viria da descendência de Abraão. Gênesis 2, verso 3 ao verso 7. Mateus 1, verso 1. E Gálatas 3 e verso 16. 3. Jesus viria da tribo de Judá, portanto dos judeus. Gênesis 49, verso 10. Hebreus 7 e verso 14. E Apocalipse 5
e verso 5. 4. Jesus viria da família do rei David. 2 Samuel 7 e verso 12. Lucas 1, 31 a 33. 5. Jesus teria que nascer de uma virgem. Isaías 7, 14. Mateus 1, 22 e 23. 6. Jesus seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7, verso 14. Mateus 1 e verso 23. 7. Jesus nasceria num lugar chamado Belém. Miqueias 5, 2 e Lucas 2, 4 a 7. 8. Jesus seria adorado já desde criança. Salmo 72, 10 e 11, Mateus 2 e verso 11. 9. Jesus teria que ser levado para o Egito. Oséias 11 e verso 1 e Mateus 2 e verso 15. 10. Jesus ao nascer seria a causa do massacre dos bebés de Belém. Jeremias 31, 15 e Mateus 2 e verso 16. 11. Jesus viria com zelo de Deus Pai. Salmo 69, verso 9. João 6, 37 a 40. 12. Jesus viria curar os enfermos. Isaías 35, 4 a 6. Mateus 8, 16 e 17. 14. Jesus seria rejeitado pelos judeus. Salmo 69, verso 8. Isaías 53, verso 3. E João 11, e verso 1. 14. Jesus iria pregar ao povo gentio. Isaías 9, verso 1 e 2. Isaías 42, e verso 1. Mateus 12, 17 a 21. 15. Jesus falaria em parábolas. Isaías 6, 9 e 10. Mateus 13, 10 a 15. 16. Jesus teria que entrar triunfalmente em Jerusalém, montado num jumento. Zacarias 9, 9. Mateus 21, verso 4 e verso 5. 17. Jesus seria louvado pelas crianças. Salmo 8, 2 e Mateus 21 e verso 16. 18. Mas também os milagres que Jesus operava não seriam o suficiente para crerem em Jesus. Tome nota disto. Isaías 53, verso 1, diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E em João 12, 37 e 38 afirma: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação. Todas estas coisas estão escritas no Velho Testamento e foram cumpridas neste glorioso Senhor, porque as Santas Escrituras davam testemunho dele. 19. Jesus teria que ser traído e vendido por 30 moedas de prata. Salmo 41 e verso 9. Zacarias 11, 12 e 13. E cumprido em Mateus 26, 14 a 16. 20. Jesus seria desprezado e até negado pelos seus discípulos. Isaías 53, 3 a 5 e Mateus 26, 31 a 56. Pedro disse: não conheço tal homem. Lembremos-nos da negação de Pedro. E quando o galo cantou, ele foi chorar amargamente. Também isto que é escrito no Velho Testamento. 21. Jesus teria que ser morto por crucificação. Salmo 22 e verso 16 diz: trespassaram as mãos e os pés.
Lucas 12, verso 10, e João 19, 23 a 37, no seu cumprimento. 22. Jesus teria de ser crucificado entre dois ladrões. Também estava escrito em Isaías 53 e verso 12, cumprido em Mateus 27 e verso 38. 23. As roupas de Jesus teriam que ser sorteadas, lançadas em sorte sobre as suas roupas. Salmo 22 e verso 18. E cumprido em Lucas 23 e verso 34. 24. Jesus Cristo teria de ser ridicularizado pelos inimigos. Salmo 22 e verso 7 e 8. E cumprido em Mateus 27, 39 e 40. 25. Jesus na cruz diria: tenho sede, para que se cumprisse a profecia do Salmo 69, Salmo 22 e verso 15, cumprido em João 19 e verso 28. 26. E para cumprimento da profecia deram-lhe a beber vinagre, mas ele não o bebeu. Salmo 69, 21, cumprido em Mateus 27 e verso 34. 26. E para cumprimento da profecia deram-lhe então vinagre, mas ele não bebeu, conforme já disse. Verso 27, número 27. Jesus crucificado exclamaria ao Pai estas palavras: meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 22 e verso 1, cumprido em Mateus 27 e verso 46. 28. Na cruz crucificado, no último momento da sua vida, Jesus encomendaria o seu Espírito ao Pai, revelado no Salmo 31 e verso 3, e cumprido em Lucas 23, 46. Jesus assim expirou. 29. Jesus seria odiado sem causa. Odiado sem causa, porque ele só fez bem e recebeu mal. Salmo 69, verso 4, perdão. E assim se cumpriu em João 15, 23 a 25. 30. Jesus ficaria em silêncio perante os seus acusadores. Isaías 53 e verso 7. E cumpriu-se em Mateus 27 e verso 12. Perante Pilatos não abriu a sua boca. 31. Nenhum dos ossos de Jesus poderia ser partido. Êxodo 12 e verso 46. E dito também no Salmo 34 e verso 20. E na cruz, enquanto partiram as pernas aos dois salteadores que morreram mais depressa por essa causa, porque era dia de sábado, estava chegando o sábado, a Jesus não o fizeram porque já estava morto. O Pai não consentiu, a profecia tinha que ser cumprida. E nós estamos terminando. Tome atenção ao resto da mensagem. 32. Jesus seria sepultado no sepulcro de um homem rico. Isaías 53 e verso 9. E assim aconteceu, por um homem rico de Arimateia, por nome José, em Mateus 27, 57 a 60. 33. Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Também estava escrito dele, no Salmo 16 e verso 10. E assim aconteceu, descrito em Mateus 28, verso 2 ao verso 8. 34. Jesus teria que ascender ao céu, conforme estava escrito no Salmo 68 e verso 18. E isso aconteceu, e descrito em Efésios 4 e verso 18, e Lucas 24 e verso 51. Estas Santas Escrituras dissipam qualquer dúvida acerca de Jesus Cristo, quem era, quem é e o que fez pelos pecadores na cruz, tornando-se homem para poder morrer em seu favor, para salvar a humanidade. Deus revelou-se em carne, provou o que é ser humano, sofreu todo tipo de tentação e não pecou, e fez a expiação na cruz pelo seu próprio sangue. E tudo isto estava escrito neste livro sagrado, desde o Gênesis a Malaquias. E Jesus disse aos judeus: vós procurais nas Escrituras, examinais, ter nelas a vida eterna.
pensais que tendes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Portanto, todas as Escrituras do Velho Testamento falavam acerca de Jesus. Nós damos apenas 34 delas, mas existem muitas mais, para que tu e eu possamos dar atenção a este livro sagrado, que não é apenas um livro, mas a palavra de Deus, que narra os seus santos planos para o homem e particularmente o plano da redenção da humanidade. Assim, para finalizar, Cristo é a razão das Santas Escrituras. O que foi dito e escrito deste excelso Senhor se cumpriu. Ele próprio disse: importava que de mim se cumprisse o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não há pessoa igual no mundo, desde que há homens sobre a terra, que um livro falasse ao pormenor acerca deste querido Senhor que se havia de revelar em carne, dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. E isto que temos meditado neste estudo é para que saibamos quem é Jesus. Quem é Jesus? A minha conclusão é esta, o que diz a Santa Escritura: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito cheio de graça e de verdade. Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu dou a minha vida por vós, e não só dou a minha vida por vós, eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Ao terceiro dia, este querido Jesus, depois de pagar o preço da nossa redenção, ressuscitou para nos justificar e apareceu aos seus discípulos, não a mais ninguém, mas só aos seus discípulos, para que eles soubessem que a expiação do pecado tinha sido feita e que agora, daqui em diante, todos devemos procurar este querido Jesus, que é o único caminho para Deus Pai. João 14, verso 6. Assim, para acrescentar que este glorioso Senhor já o era antes de ser, Ele é o Criador do Universo, o Autor da vida, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Também estava escrito no Velho Testamento. Isto testificava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, escreveu um homem chamado João, que era pescador de peixe, transformado em pescador de homens. Ele escreveu: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quem tem Jesus tem a vida, mas quem não tem Jesus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, verso 11 ao verso 13. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos chegado ao fim deste estudo, o terceiro desta série, para chamar a atenção de que você leia as Escrituras, ouça a pregação das Escrituras, e depois de crer nas Santas Escrituras, receba o Cristo das Escrituras, que é Deus revelado em carne, que deu a sua vida por si e por mim. E então será uma alma salva e perdoada. E que Deus os abençoe até outra vez, se Deus quiser. Se você é uma pessoa que não tem a salvação e quer ser uma pessoa salva e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido que Deus se revelou em carne na pessoa de Jesus para salvar a humanidade, deu a sua vida por mim. Numa rude cruz foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou por minha causa. Ele morreu para me salvar. Assim, Senhor meu, perdoa os meus pecados, Senhor, e redime com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito a Cristo como o meu Senhor e Salvador pessoal e rejeito o diabo e Satanás e rejeito as obras das trevas que tenho praticado. Eu quero ser uma nova criatura, Senhor. Recebe-me como teu filho e perdoa os meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa salva.
Você recebeu o Cristo das Escrituras. Deus revelado em carne, morreu para o salvar. Então, aonde mora, aonde reside, procura uma igreja evangélica, aonde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente testemunho de que ouviu a palavra de Jesus, de que Jesus morreu para o salvar, e dê o seu coração a Jesus publicamente. Que o Senhor nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.